Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. E hoje vamos fazer aquela nossa revisão da etapa da Fórmula 3 desse final de semana lá em Spa-Francorchamps. Diferentemente da Fórmula 1, a Fórmula 3 teve todas as suas provas, teve todas as suas 3 corridas no final de semana e foi muito boa para o nosso único brasileiro na categoria, que é o Caio Collet. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui, deixa o like para fortalecer, né, todo o conteúdo que eu venho trazendo para vocês aí nos últimos dias, certo? Bom, no Qualify o Caio acabou ficando em P4, o pole position foi o Jack Doohan da Trident, mas o Caio fez uma volta excelente, a quarta posição em Spa é uma posição a se comemorar, ainda mais com uma equipe mediana como a MP. O parceiro dele, Vitor Martins, também foi muito bem. A gente esperava pouco dos carros da MP, mas principalmente o Caio e o Martins acabaram nos surpreendendo e indo muito bem ao longo do final de semana. E conquistaram pontos importantes para eles no campeonato como um todo, né? Os dois que são novatos, e é difícil realmente os novatos ali entrarem em briga pelo título, mas a gente tem bastante esperança de que tanto o Caio quanto, por exemplo, o Vitor Martins, que foi o principal rival dele na Fórmula Renault do ano passado, que eles têm possibilidades de... Perdão. Que eles têm possibilidades de fazer um bom campeonato no ano que vem. A gente não sabe se eles vão se manter na MP, se eles podem, por exemplo, fazer um salto e ir para Prema, para Arte, para Hightech, por exemplo, para Trident. A gente não tem essa noção ainda, mas a gente espera bastante que eles tenham bons pontos para o ano que vem, né? Falando um pouquinho da Sprint Race número 1, o vencedor foi o Lorenzo Colombo. Dessa vez a vitória do Colombo foi confirmada, não teve uma punição pós-corrida para ele, mas foi confirmado. O italiano da Campus venceu a primeira Sprint Race da Bélgica. O pódio foi completado pelo Jack Crawford da Hightech e o Roman Stanek também da Hightech. O Vest acabou ficando em P4, Vitor Martins em P5. O Caio acabou ficando em P9, mas isso porque teve uma ultrapassagem linda do Caio na Rouge, onde ele passa por 3 carros. Eu acho que ali ele conquistou a quarta colocação, mas ele acabou saindo um pouco dos limites de pista, né, para fazer essa ultrapassagem, e a direção de prova decidiu entregar uma punição de 5 segundos ao Caio, ao brasileiro. Para mim, mais um erro do Michael Masi ao longo de todo o final de semana, da comissão, né? Eu falo Michael Masi, mas da comissão da FIA, né? Os comissários ali da FIA para a prova. Para mim foi mais um erro, porque a gente sabe de toda a dificuldade de fazer a Rouge normalmente. E com chuva, né, como foi todo final de semana, isso se complica ainda mais. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Lando Norris no Qualify da Fórmula 1. E o Caio, ele realmente não tinha o que fazer. Era uma batalha assim, de muitos carros por posição. O Caio, ele dá uma escapadinha na subida da Rouge, já sai um pouquinho da pista ali, depois ele consegue se recuperar, sai da pista de novo, e se ele freia, não só... Claro, ele perde muitas posições, mas a possibilidade dele ir direto no muro e perder o controle do carro porque ele estava com algumas rodas na grama era muito grande. Então o que o Caio teve que fazer? Acelera ainda mais e vai para cima e usa tudo que tem à sua disposição para realizar a ultrapassagem. Na minha opinião, claro, cada um tem a sua, e eu já vi jornalistas e comentaristas dizendo que ele não tinha opção, dizendo que ele tinha alguma outra opção. Na minha opinião, o Caio não tinha o que fazer naquela situação. E assim, a regra foi aplicada, mas eu acho que faltou aquele quê de entender o porquê que a regra não deveria ser aplicada nesse caso, né? Como eu falei, a gente sabe da dificuldade e como a Rouge é perigosa, ainda mais em chuva. Então, para mim, o Caio fez o que ele deveria ter feito, mas infelizmente a direção de prova achou que a punição ao Caio foi justa e ele acabou terminando em P9. O Schumacher acabou em P11, Leclerc em P13, o Dennis Hauger, o líder do campeonato, em P14 e o Oli Caldwell em P16. Foi uma etapa até meio
meio estranha para os carros da Prema, né? A Prema que vem muito bem no campeonato com o Hauger e o Caldwell ali nas cabeças. Foi uma prova muito difícil para os carros da Prema, né? Na Sprint Race número 2, o Caio larga e termina em P4, naquela condição de grid invertido. O vencedor foi o Jack Durham, o australiano da Trident, com a P2, a dobradinha da Trident, sendo do David Schumacher, e a P3 para o Logan Sargent, o americano da Charrus, o ex-companheiro de equipe do Enzinho Fittipaldi, que deve estar indo para a Fórmula 2. Diferentemente do que eu tinha lido, né, e até fica aqui a retratação do vídeo do Enzo Fittipaldi, inclusive o canal Grid de Largada me deu essa informação que eu não tinha conhecimento. Eu agradeço inclusive ao canal, ao pessoal do Grid de Largada, valeu pelo comentário, valeu pela força. A informação que eles têm é que o Beckman passa por alguns problemas financeiros e por isso ele não vai ter condições de continuar na Charrus lá na Fórmula 2, e por isso o Enzo teria sido chamado para formar uma dupla brasileira ao lado do Guilherme Samaia. Eu realmente não tinha lido essa informação, já tinha visto que o Beckman poderia não ficar, mas eu não tinha essa informação de que ele estava com alguns problemas financeiros. Então fica aqui a retratação, provavelmente deve ser isso que vai acontecer, até porque a gente sabe que o Samaia tem o apoio da FEI, né, da universidade aqui no Brasil. E é isso, eu precisava fazer essa retratação com vocês, porque eu realmente não tinha essa informação dos problemas financeiros do Beckman e o pessoal nos comentários me ajudou, então eu já deixo o meu muito obrigado para vocês. Seguindo na Sprint Race número 2, né, tivemos os outros destaques do Caio terminando em P4, o Vesti terminando em P6, o Vitor Martins em P7, o Hauger conquistando os seus pontinhos em P9, assim como o Arthur Leclerc P10, e o Oli Caldwell acabou em 15º. Já na Feature Race, a Feature Race foi um negócio um tanto mais curioso, porque a gente viu o que aconteceu com a Fórmula 1 e antes conseguiu-se fazer a Feature Race da Fórmula 3, né? Não sei se as condições de segurança eram as ideais, mas a gente acabou tendo essa corrida com mais uma vitória do Jack Durham, ele confirmando três pontuações ao longo do final de semana: a pontuação pela pole position, a pontuação pela vitória na Sprint Race 2 e a pontuação máxima pela Feature Race. Então 3 pontuações máximas para o Jack Durham, que se aproxima ainda mais do líder Dennis Hauger, que vacilou bastante ao longo dessa etapa lá em Spa. O pódio foi completado pelo Vitor Martins, o francês da MP, e o Alexander Smoller da ART. O Caio acabou terminando em P4, Vesti P6, Dennis Hauger P8, David Schumacher P9, Arthur Leclerc P10 e Oli Caldwell P11. Com tudo isso, como fica o campeonato? O Hauger ainda lidera, mas a liderança dele diminuiu bastante para o Jack Durham, visto que o Jack Durham conquistou muitos pontos ao longo do final de semana aqui em Spa, enquanto ele conquistou pouquíssimos pontos. Então a liderança diminuiu bastante com relação ao piloto da Trident e ao piloto da Prema. O Caio, nesse momento, ele é P8 no campeonato e se mantém à frente de nomes importantes, como por exemplo o David Schumacher e o Arthur Leclerc, nas duas equipes que brigam pelo campeonato de equipes, né, pelo campeonato de construtores. Então é muito importante que o Caio consiga, e foi muito importante que o Caio conseguiu pontuar nas 3 corridas, conseguiu fazer uma etapa segura na Bélgica, mesmo com uma equipe que está ali no meio de tabela, que é a MP. Então, o Caio, essa P8 do Caio, como eu falei no começo do vídeo, ele e o Vitor Martins, eles são novatos. E é muito raro, por exemplo, que um novato fique nas cabeças, né? Então, é muito importante que eles tenham essa temporada de adaptação e tenham essa temporada muito boa de adaptação ali na primeira parte da tabela dos pilotos, para que no ano que vem eles consigam voltar com mais aprendizado, com mais experiência e dependendo do que for acontecer na pós-temporada, nós podemos ver o Caio e o Martins mudando de equipe, não sabemos se o apoio da Alpine vai continuar lá na MP, então vamos ver o que vai acontecer ao longo dessas duas últimas
etapas da Fórmula 3 e depois até o ano que vem, com o Caio e talvez chegando outros brasileiros. Eu já ouvi que o Gianluca, né, que não deu certo na Fórmula 2, infelizmente, estaria buscando uma equipe da Fórmula 3. E resta saber se a gente vai ter o Gianluca, talvez o Dudu Barrichello, o Kiko Porto, não sei se interessa para ele, mas vários pilotos brasileiros se dando bem ao redor do mundo podem pintar sim na Fórmula 3, porque não é o caminho principal para a Fórmula 1, a maior categoria automobilística do planeta, certo? Bom, é isso, essa foi a etapa de Spa. Fiz também a minha retratação com relação à informação que eu tinha sobre a possível chegada do Enzo lá na Fórmula 2. Vou deixar mais uma vez o convite, se você não viu o vídeo de ontem, o comunicado de ontem, né, vídeo curtinho, eu assumo hoje o programa Rodada Online, lá no canal da Rádio Futebol Online. Hoje às 8h30, eu e o Henrico Bertagnoli, que estudou comigo lá no Mackenzie, nós vamos comentar a rodada juntamente com o repórter da RFO, o Vinícius Anselmo. Então eu espero vocês, se vocês realmente têm algum interesse por futebol. A gente vai discutir bastante o que foi a rodada do final de semana e o mercado da bola, que, se eu não me engano, se encerra hoje, tem seu último dia de janela de transferências hoje. Então eu espero vocês lá no canal da RFO. E, como sempre, eu peço para você, caso se você não tem interesse assim, em futebol, eu peço que você se mantenha comigo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o seu like para me ajudar, deixando inclusive seu comentário, né? Falei da retratação que eu fiz com relação ao Enzo, deixando o seu comentário para que você deixe a sua informação, você deixe a sua opinião sobre o que eu venho fazendo. Isso tem me ajudado bastante e eu tô cada vez mais feliz de ter esse papo com vocês, principalmente dentro dos comentários, certo? Então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.